Oi pessoal, meu nome é Andréia Fontoura, é um prazer estar aqui com a Alfa falando com vocês a respeito de exercício e gestação. Então, a gente sabe que gestação não é uma doença, é simplesmente um estado que a mulher passa e algumas alterações, na verdade várias alterações acontecem e o exercício ele é fundamental em todas as fases. Ele tende a trazer muito mais benefícios do que propriamente qualquer risco. Antes de fazer qualquer exercício para gestante, a gente leva em conta a avaliação do estado dela, né, do período que ela está, então tudo associado à condição gestacional dela. E também é importante que a gente avalie questões que envolvem diretamente a prescrição, né, tanto a anamnese, o histórico dessa mulher, se ela tem alguma lesão, dor, desconforto que já vinha antes do período gravídico e se foi potencializado ou não, né, durante o período gestacional. Fazer avaliações motoras, isso tudo é importante, depende de cada caso e principalmente de cada período gestacional. Então a gente tem diferenças quando nós falamos de prescrição de exercício e de adaptações de exercício principalmente em cada período gestacional. Então nós temos 3 trimestres, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, à medida que avança o tempo, a gente tem um aumento, né, da barriga, o feto cresce, o bebê aumenta, a mãe tem um aumento, às vezes, proporcional de peso para aquela condição que ela está, né? Às vezes ela aumenta mais de peso, então tudo isso se leva em conta na hora de prescrever e adaptar os exercícios. A princípio, as gestantes, elas seguem. O exercício pode ser moderado, ele não precisa ser muito baixa, a intensidade não precisa ser muito baixa, mas sempre de acordo com a condição dela. Uma coisa importante é a experiência prévia. Se ela já era ativa, ela pode continuar com os exercícios com alguns cuidados. Então, por exemplo, o exercício abdominal, a flexão de tronco, ela não é indicada a partir do segundo trimestre. A gente não pode dizer que é proibido de se fazer, mas ela não é ela é contraindicada, em função de que a flexão do tronco vai aumentar a pressão intraabdominal e isso não é esperado. Alguns ajustes podem ser feitos para se trabalhar a região abdominal, pode se adaptar ao exercício de prancha, né? Mas no segundo trimestre de gravidez, no finalzinho do segundo, início do terceiro trimestre, já não se indica que a gestante fique em posição de prancha em função do deslocamento, né? Então eu tenho um aumento também da pressão na parede abdominal e isso num futuro pode vir a desencadear uma diástase. Não existe evidência científica que isso pode acontecer. Na verdade, a diástase é algo que pode aparecer e não se tem uma explicação muito definida do porquê que ela aparece. É comum na primeira gestação, é mais comum em gravidez gemelares, né? Mas são coisas que ainda não se tem uma definição específica. Mas algumas coisas se evita fazer, principalmente aumentar a pressão, né, na parede abdominal, como os exercícios em decúbito ventral ou em suspensão, como na prancha. De maneira geral, o que se recomenda para gestantes que nós chamamos de risco médio habitual, ou seja, aquelas gestantes que não têm risco, né? Não têm histórico de doença e estão tendo uma gestação tranquila. Exercícios para todas as regiões do corpo, principalmente um enfoque nos membros superiores, na musculatura das costas, os eretores de coluna, em função de que depois do nascimento do bebê, a mulher passa grande parte do tempo com o bebê no colo, e isso sobrecarrega principalmente membros superiores, as costas, né, região cervical. Então que a gente possa dar um cuidado especial tanto durante a gestação, né, nessas regiões. Há uma preocupação grande das mulheres com exercícios de membros inferiores e deve ser mantido, mas não esquecer a musculatura de membros superiores e costas, né? Mas tronco, de uma maneira geral, é bem importante se trabalhar. A intensidade ela vai variar de acordo com a experiência da gestante, mas como eu falei no início, exercícios moderados que exijam algum esforço, né? Então, a percepção subjetiva de esforço ela é importante. Então, que a gestante execute o exercício, sinta que executou o exercício, né? Tenha o esforço,
e ela consiga avaliar esse esforço como médio, né? Então isso é uma coisa bem importante, é eu olhar para a gestante e entender como é que ela está naquele dia para fazer exercício e que o esforço seja efetivo, né? Porque senão também não tem nenhum resultado ou não tem um resultado tão bom quanto poderia. Os intervalos são importantes que sejam mantidos, então se contraindica, por exemplo, exercícios combinados, onde não haja intervalo, né? Então se recomenda um intervalo passivo entre os grupos de estímulos, né, entre as séries, porque isso via de regra ajuda mais ela ter uma qualidade naquele exercício. Mais uma vez, depende muito da gestante. Se a gestante sempre treinou de maneira bastante intensa, talvez seja possível adaptar, mas sempre levando em conta a percepção, porque realmente o estado gravídico ele muda essas percepções, ela muda o estado gestacional, ele muda um pouco essa relação de percepção de esforço para nós, para as mulheres no caso que quando estão grávidas. Então o intervalo é importante, então evitar exercícios combinados, né, preservando o intervalo entre os estímulos. Em relação ao exercício cardiorrespiratório, a ACOG se preconiza em torno de 140 a 150 batimentos, né, não extrapolar desse valor, mas mais uma vez lembrando, isso para gestantes de risco médio habitual, que a gravidez está tudo tranquila, que já tem uma experiência em exercício. Então, em torno de 140 a 150 batimentos se recomenda como um limite de segurança interessante. Na literatura não diz nada em relação à corrida. Eu particularmente não prescrevo exercício de corrida para gestante, em função do risco, em função de que muito provavelmente a partir do segundo trimestre, de gravidez, já existe uma grande liberação de relaxina, que é um hormônio que vai atuar na mobilidade articular, então isso aumenta o risco de entorses. Ela está com o peso aumentado, algumas percepções mudam também, percepções corporais, de espaço, de equilíbrio. Então, por uma questão de segurança, eu não recomendo corrida, mas na literatura não tem algo que proíba, eles indicam sempre caminhada, né? Que isso é mais seguro e vai ajudar a manter o condicionamento cardiopulmonar dessa gestante. Também se utilizam as tabelas de percepção, né, que ela é muito, as tabelas de percepção de esforço para gestantes são muito interessantes de ser usadas e são bem recomendadas. E é importante que a gestante se mantenha ativa, levando em conta aquilo que ela sente, principalmente escolhendo aquele exercício que traga a ela prazer. Os exercícios na água são sempre bem-vindos, mas isso também depende da predisposição da gestante em fazer exercício na água. Às vezes se identifica que só o exercício na água é positivo e na verdade não, ele é um ótimo exercício, mas temos que levar em conta a relação que a gestante tem com água. Se ela tem medo de água, aquele não vai ser um exercício bom, prazeroso para ela. Então até alguns estudos identificam até a liberação de hormônio quando o exercício não é legal, então não é uma prática positiva para ela. Então é o exercício que ela sentir prazer também em fazer. E eu acho que o mais importante é quem vai trabalhar com a gestante ter informação suficiente, né, de como se faz essas adaptações ao longo da evolução do período gestacional. A avaliação ela é contínua, a cada dia de treino eu preciso olhar para a gestante e perguntar se ela teve alguma alteração na sua rotina. Isso é bem comum em gestante, um dia ela está bem, no outro dia ela não está bem, num dia o exercício foi super tranquilo e no outro ele não vai ser tão tranquilo assim. É importante que a gente registre isso para futuramente passar para o obstetra, a relação que a gente está tendo com ela em relação ao controle de exercício. Fazer essas anotações, então a avaliação ela é diária, o acompanhamento ele é diário. Todo dia eu vou perguntar, que eu me encontrar com ela, como é que foi. Algumas vezes eu posso, como professor, estando com contato com ela mais seguido, mais próximo, que até propriamente o obstetra, eu posso identificar coisas no sentido de aumento de edema, por exemplo. Então isso é uma coisa que a gente pode ajudar a identificar e reportar para ela e pedir que ela faça esse contato com o próprio obstetra. Pessoal, espero que tenham gostado e nos vemos em breve por aqui. Foi um prazer falar com vocês.